Será que dá para se preparar para o mercado de trabalho sem fazer faculdade? Assim como eu disse no meu último vídeo, uma das coisas que eu acho que mudou muito desde que eu me formei até agora é que cada vez mais a gente tem o acesso à informação, essa transformação digital que a gente está vivendo mais forte. Então a gente começa a perceber que muita coisa que antes era difícil acessar, como um conteúdo um pouco mais técnico ou algum curso específico, está se tornando cada vez mais viável. Hoje, se a gente for pensar, por exemplo, você consegue assistir uma aula ou ver cursos dos professores mais renomados das faculdades mais renomadas do mundo. Então você tem cursos, por exemplo, no Harvard, você tem no MIT, você tem cursos, por exemplo, na FGV, você pode fazer cursos online com profissionais também, com experiência na área, que já trabalham com isso, tem vários conteúdos para compartilhar, comprando cursos, por exemplo, na Udemy, Alura, no próprio Hotmart. Então a gente tem muitos modos de ter um acesso à informação. E o que é mais legal, muitas vezes o acesso a essa informação é muito mais barato do que você atender, por exemplo, uma universidade ou um próprio curso técnico. Esse é um tema legal porque o próprio Elon Musk, que é o fundador da Tesla e tem várias outras empresas que a gente conhece, ele é um forte defensor de que a faculdade, ela talvez esteja perdendo um pouco daquela força que ela tem. A faculdade, de fato, na minha opinião, se ela não começar a se adaptar, ela vai acabar fadada a morrer. Por quê? Hoje a gente está num momento que a sociedade, as coisas evoluem muito rápido. As crianças já nascem hoje com outro viés, a gente já está muito conectado com a era da informação, a era da internet. Então, se as faculdades não começarem a pensar em como modernizar o ensino, isso vai ser cada vez mais difícil. Você ficar sentado numa sala de aula. Então, o Musk, ele comenta muito que para ele a faculdade, ela te ajuda a mostrar que você, aguenta ficar numa sala de aula e resolver alguns problemas específicos. Mas ela não te ensina talvez a pensar. A opinião do Elon Musk sobre esse assunto é tão forte que, por exemplo, os filhos dele não atendem um método de ensino tradicional. Ele criou um colégio para os filhos dele. O colégio chama Ad Astra e é um termo em latim que significa para as estrelas. E é um colégio totalmente inovador. Ele foca muito mais em ensinar o aluno a resolver problemas do que de fato ensinar conceitos técnicos. Então o Musk ele fala, ao invés de eu ensinar as ferramentas para o meu filho, eu quero ensinar para ele como chegar à solução. E as ferramentas vão ser um meio para isso. Então a criança ela já passa desde o começo a aprender a pensar. Você ser uma pessoa crítica, você analisar a situação, tomar decisões. Então é muito legal, porque já é um conhecimento muito mais focado na prática do que focado na teoria, que é muitas vezes o que acontece muito forte nas faculdades. Além disso, uma coisa que essa escola do Musk foca e as faculdades também não pensam muito, é que cada pessoa tem um perfil. Cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa tem um ritmo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui estudar, eu tentei vários métodos e eu percebi que o único jeito que eu aprendia era fazendo resumo, era através da escrita. Então a faculdade ela não se preocupa muito com isso. E eu acho que o conhecimento, o ensino, ele tem que ser adaptado também para o modo como cada pessoa aprende. Então isso é uma coisa também que a gente tem que começar a perceber. Talvez a gente pode encontrar isso sozinho, mas às vezes a gente precisa de ajuda de uma outra pessoa para chegar nessa conclusão. O ponto é, uma coisa que eu disse no outro vídeo e que eu acho que é válida é, a universidade, a escola em si, elas trazem uma coisa que é muito importante e que você tem que conseguir, talvez, adaptar se você decidir por um ensino, talvez, não tradicional. O que é? O ambiente propício para o aprendizado. Quando você está num ambiente de faculdade ou da própria escola, a gente tem um ambiente que ele é muito de experimentação. Você tem outras pessoas, você está batendo papo o tempo inteiro, você está acompanhando as tendências, vocês estão discutindo. E esse ambiente ele é muito propício, porque você tem ideias novas vindo para você a todo momento. E o próprio Einstein já dizia, uma mente que se abre para uma ideia nova, ela nunca vai voltar para aquele tamanho inicial. Porque, de fato, quando a gente começa a ter novas ideias, a gente pensa diferente, a gente começa a ter algumas visões que a gente nunca tinha pensado, então esse ambiente é propício. Então, qual que é a dica que eu te dou? Se você decidir, e talvez é algo que eu faria hoje, pensando no meu dia a dia, seguir por uma educação focada onde você gerencia isso, talvez a sua casa, cursos online, é para você de fato não se trancar numa caverna. Não é para você ligar o seu computador e começar a estudar loucamente, ficar maluco ali delirando. Na verdade, o que você tem que fazer é, além de estar estudando, talvez você estar em ambientes propícios para discutir com outras pessoas o que você está aprendendo. E hoje não faltam eventos. Quando você pega, por exemplo, a Simpla, que é uma empresa fundada pelo Rodrigo Cartacho, é uma empresa que basicamente ela gerencia vários eventos que estão acontecendo.
Hoje, por exemplo, eles gerenciam eventos no mundo online, no mundo físico. E o legal é que você pode ver vários eventos que estão rolando dos temas mais variados. Então, se você está estudando, por exemplo, sobre aprendizado de máquina e inteligência artificial, tem vários fóruns, várias exposições que estão acontecendo ao redor para a gente fazer. Tudo bem, a gente está numa época de pandemia agora, mas até assim você tem eventos online, onde isso está sendo discutido. Um outro ponto que eu acho legal ressaltar é que se você decidir por esse caminho, você inevitavelmente vai acabar sendo criticado. Tudo que é um pouco novo sempre é criticado no começo, ou diferente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e eu acho entender, é que o mercado de trabalho também está se adaptando para isso. E eu falo porque eu estou vendo isso acontecer. Já tem várias empresas hoje que, por exemplo, estão trabalhando com recrutamento às cegas. E o recrutamento às cegas ele é muito legal, porque além de tirar aquele viés, talvez, dos recrutadores, de sempre optar por um perfil específico de pessoa, ou por um perfil específico de formação, se importar muito com o currículo, você passa a se preocupar com as competências da pessoa que você está entrevistando. Você não sabe talvez se ela é mulher ou homem, você não sabe qual é a origem dela, a classe social. Então é muito legal, porque as empresas que estão fazendo isso, elas começam a focar na diversidade. E a diversidade é algo que é comprovado, ela traz muitos benefícios para a empresa. Quando você tem um ambiente diverso, você tem novas ideias, você tem sugestões que você nunca tinha pensado, então é algo que é muito proveitoso e traz benefícios para as empresas. E você já tem empresas especializadas em isso. A JobAcademy, por exemplo, ela faz esse processo para várias empresas. Então você começa a ver que, por exemplo, a Oracle ela tem um programa que chama de Genos, que foram contratados em entrevistas às cegas. E o legal é que você passa a focar muito mais nas competências, o quanto que essa pessoa de fato, na prática, sabe, do que talvez um pedaço de papel, que não vale muito. Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, que ele é uma frase de um empreendedor lá no passado, mas que ela é muito válida hoje. Tinha um cara que chamava Peter Schutz. Ele presidiu a empresa Porsche por um tempo, na década, acho que ali de 1980. E o legal é que ele sempre falava, contrate caráter e treine competências. E hoje é muito verdade isso. Quando você já tem aquela visão, talvez aquele caráter pronto para aprender, as competências é uma consequência. A empresa vai desenvolver você vai aprender e é só uma questão de tempo. Então eu acho que é muito mais a questão de você realmente focar em se desenvolver talvez da sua casa, estudando os conteúdos que você tem interesse e na hora de uma entrevista, na hora de buscar um emprego, você mostrar também o seu caráter como pessoa, a sua personalidade. Eu acho que tem algumas coisas que a gente não precisa pagar nada para desenvolver, que é você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa enérgica e mais do que tudo uma pessoa curiosa. Você ter disposição para aprender, eu acho que é um dos fatores mais cruciais que qualquer empresa busca hoje em dia. Então assim, o que eu quero te tranquilizar é, se você tomar a decisão de seguir por esse caminho, eu acho que você está em vias de seguir a transformação que o mundo está passando. Você vai ter que estruturar o seu conteúdo, você vai ter que se preparar para fazer esse aprendizado, para conversar com outras pessoas, mas é um caminho que eu acho que você vai aprender muito, você vai aprender na prática, você vai ter desafios diários, você vai ter que se manter ali resiliente, mas eu tenho certeza que o mercado ele não só está se adaptando para isso, como ele também vai passar a absorver esses profissionais cada vez mais. Então, pessoal, eu acho que assim, essa é a minha visão, pelo que eu tenho visto hoje. Eu mesmo já estou aprendendo muitos conteúdos online. Hoje, por exemplo, eu aprendo curso de idioma online, eu estudo japonês, e eu sempre que eu quero aprender algum conteúdo diferente, talvez sobre vendas, reforçar alguma coisa que eu faço, por exemplo, de storytelling, eu procuro online, dificilmente eu procuro um curso presencial. Então, pessoal, esse é o futuro. Eu acho que é uma decisão que você tem que pesar. Claro, a minha opinião aqui é estritamente do que eu vivi e do que eu estou sentindo, e você tem que tomar, claro, a sua decisão. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Então, como sempre, eu gostaria também de pedir, se você pudesse, curtir e se inscrever no meu canal, isso me ajuda muito, até continuar criando conteúdos. E se você puder compartilhar isso com seus amigos, vai me ajudar ainda mais. Obrigado, até mais!